Olá, pessoal, colegas, profissionais de saúde. Capítulo 9: pontos essenciais no dia a dia do tratamento farmacológico, né? Vamos começar aí pelo tratamento farmacológico para os pacientes com diabetes tipo 1. Um desafio enorme na prática clínica, né? O que a gente mais escuta dos colegas. Janice, o diabetes tipo 1 é muito difícil. Janice, tratar as pessoas em insulinoterapia é um grande desafio para a gente na prática clínica. E o capítulo da ADA ele vem aí para a gente, né, com várias evidências nível A e também traz um questionamento importante. Por que será que 30 anos após o grande estudo que mudou a nossa concepção em relação ao tratamento das pessoas com diabetes tipo 1, o que a gente mais recebe na prática clínica são os pacientes tratados com uma prescrição absurdamente equivocada. Então vamos para o nível A de evidência, já sabendo há muito tempo, e todo colega profissional de saúde vai ter que sair daqui hoje bem decoradinho em relação ao tratamento farmacológico dos pacientes com diabetes tipo 1. E o que a ADA fala? Para a maioria dos indivíduos com diabetes tipo 1, eles devem ser tratados com múltiplas aplicações diárias de insulina, prandial e basal, ou com uma infusão contínua de insulina subcutânea. Com isto aí, a gente já vem também para o entendimento que o tratamento farmacológico das pessoas com diabetes tipo 1 é uma reposição hormonal. E com isso a gente tenta o quê? Chegar mais próximo daquilo que o paciente produzia antes do diagnóstico. E a única forma que a gente tem de fazer, gente, são com múltiplas aplicações diárias de insulina. E aí já vai um grande aprendizado para todos. Receber um paciente com diabetes tipo 1 usando só uma insulina basal, ou seja, uma NPH, uma glargina, uma DTMI ou uma degludeca, ou com uma, talvez duas, ou nenhuma correção no dia, né? Seja com contagem de carboidratos ou não, você já tem que parar tudo e se pergunte: será que este tratamento é justificável? Qual é o motivo desta pessoa estar utilizando este esquema de tratamento? Na maioria das vezes, os pacientes estão com uma alta dose de insulina basal, poucos ou nenhum bolos, e isso passa para muitos colegas inexperientes a sensação de que, mesmo estando com um controle glicêmico, algo que o deixa dentro, né, de casa, não internando toda hora e nem cetoacidose, que isso estaria muito confortável. Só que esquecem do que está por trás do número. Pacientes com altas doses de insulina basal. Eu ainda estou falando dos pacientes com diabetes tipo 1, tá? Depois a gente vai para o tipo 2. Paciente com altas doses de insulina basal, aquela basal muito elevado, ele segura, né, os picos glicêmicos. Ele até dá uma falsa sensação de que tá tudo muito bem. Porém, a maioria dos colegas, né, eu diria aí uma grande maioria, esquece que quando o paciente está submetido a este tipo de tratamento, o percentual de hipoglicemia tende a ser maior,
o paciente fica escravizado em uma dose de insulina, né? Em um horário de refeição, porque nem atrasar uma refeição ou desistir de comer, ele pode. E isto não é uma insulinoterapia basal adequada. Quando os nossos pacientes estão bem insulinizados, né, ou o melhor insulinizado possível do ponto de vista do basal, é importante que a gente mesmo faça uma perguntinha para eles. Você conseguiria ficar 8, 10, talvez 12 horas sem ser obrigado a comer e sem ter uma hipoglicemia? Quando o seu paciente passa a te responder isto, significa que a gente está muito próximo de uma dose basal adequada. Então, gravem isso, tá? Dose de insulina basal, dose de bolos de alimentação ou prandial, né, que é a quantidade de insulina, para cobrir aquela refeição para que 2 horas depois o nosso paciente esteja na meta. E também os bolos de correção, ou seja, aquela quantidade de insulina para trazer para a meta glicemias que subiram por qualquer que sejam as 40 e tantas razões para esta elevação, tá? Então é muito importante que a gente tenha sempre isto em mente. E o estudo, né, gente, que trouxe aí para o dia a dia a concepção do tratamento intensivo como tratamento de escolha foi o DCCT, com o segmento do estudo no EDIC, né? Muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar, que tratou os pacientes, né? Ou com múltiplas aplicações de insulina, ou com o sistema de infusão contínua de insulina, ou a bomba de insulina, para alcançar uma hemoglobina glicada na meta e utilizou NPH irregular, né? Então, que o estudo mostrou pra gente? Que em torno aí, né, juntando todas as complicações, em torno de 50% de redução de complicações nos 6 anos de condução do estudo, né, com a busca de ajustes no tratamento para uma hemoglobina glicada de 7%. Nesta época, né, principalmente porque a maioria usou NPH irregular, usava-se o termo, né, e dependendo do paciente hoje a gente ainda vê isso na prática, o preço do bom controle foi a hipoglicemia, porque o que o estudo mostrou, que esse tratamento intensivo para alcançar a meta levou a maiores taxas de hipoglicemias do que o tratamento dito convencional, né? Tratamento intensivo, 3 ou mais doses basal bolos, tratamento convencional, 2 a 3 doses no máximo, tá? Com correções. E foi um número de episódios de hipoglicemia muito importante, né? Foram 62 episódios por 100 pacientes por ano de terapia, no grupo com tratamento intensivo, para 19 no grupo com tratamento convencional. Mas diminuiu complicações microvasculares, né, que a gente chama aí, e no segmento desse estudo, que foi o EDIC, também o chamado redução de complicações macrovasculares, né, ou seja, infarto, AVC, doença arterial periférica. O que isso traz para a prática? Né? Como que a gente encaixa esse estudo, o uso das insulinas na nossa prática? A hipoglicemia é uma barreira importante para o tratamento e assim o tratamento intensivo, além de demandar dezenas de decisões diárias do nosso paciente e ou, né, da família, quando o tratamento exige um cuidador, ele ainda tem um risco maior de hipoglicemia, que obviamente nos últimos 17, 18 anos, né, com a entrada dos análogos de longa duração, de curta duração, essa história
se modificou realmente um pouco, né? As novas insulinas vieram, né, com a proposta de alcançar controle glicêmico com um percentual menor de hipoglicemia. Mas nada vai funcionar com esquemas prescritos de forma inadequada, né? Então é muito frequente que a gente receba pacientes com diabetes tipo 1 utilizando 80, 90% da dose total diária de insulina basal, pouquinho de nada de bolos de alimentação, às vezes até sem nenhuma correção. Então, o que é nível A de evidência? Que os pacientes com diabetes tipo 1 devem ter na sua prescrição uma insulina basal, uma insulina de ação rápida ou ultra rápida, ou mesmo a regular para bolos de alimentação e correção, ou que eles façam esse tratamento intensivo através da bomba de insulina com ou sem monitorização glicêmica. E tem muito colega que ainda acha que mudar o tipo de insulina vai fazer a hemoglobina glicada ir para a meta. E aí a gente precisa entender que os estudos mostram, inclusive para a bomba de insulina, que a diferença na glicada de uma para outra é muito pequena, gente. Ninguém está na hemoglobina glicada de 13, 14 e vai para 6 porque mudou da NPH para glargina. Às vezes acontece, mas por quê? Porque o uso correto da insulina não era feita com a NPH. Então a gente precisa ter muito cuidado com as informações e as orientações que nós damos. O grande benefício dos análogos de longa duração é controle glicêmico semelhante à NPH com percentual reduzido de hipoglicemia. Então nunca diga para o seu paciente que ele está com a glicada de 13 e que se você prescrever um análogo de longa duração, ele vai para a meta, porque não é verdade. A gente tem que pôr sempre os pingos nos is. Até porque hoje, a nível de distribuição de medicamentos, os nossos pacientes com diabetes tipo 2, que se não estão, muitos precisam da insulinoterapia intensiva, eles não têm acesso ainda aos medicamentos, às insulinas análogas, né? Então é importante que a gente, na verdade, saiba insulinizar da forma correta, porque quem trabalha em equipe, quem entende de insulinoterapia, insuliniza bem com NPH, insuliniza bem com análogos, insuliniza bem com bomba de insulina, né? Porque a gente precisa entender o quê? O princípio da insulinoterapia para esses pacientes. Quando você entende o princípio, seja com NPH, seja com análogo, seja com regular, seja com ultra rápida, a gente consegue fazer com que o tratamento flua muito melhor, né? E o que a gente vê no diabetes tipo 1 são profissionais de saúde, equipes que não trabalham com os princípios da insulinoterapia. Então, princípio da insulinoterapia para quem não tem sua própria insulina, né? Reposição hormonal. Entregar o mais próximo do que era produzido. E isso significa o quê? Entre 30% e 50% da dose total diária de basal, aquela dose que será suficiente para o paciente ficar horas sem ser obrigado a se alimentar. Que ele possa dormir com tranquilidade, né? Que ele não seja obrigado a estar mastigando toda hora para não ter uma hipoglicemia. Não é o único motivo para a glicose subir ou cair, comida e insulina. Então é importante que a gente entenda que esses são apenas 2 desses fatores, né? E esse tratamento depende de uma série de fatores, né? Então, quando a gente faz a avaliação, a gente nunca faz uma avaliação isolada. A gente sempre faz uma avaliação conjunta, que a gente sempre repete aqui para vocês, colegas, o que está por trás dos números
Muitas vezes é muito mais importante que você conheça do que o que você olha no número, né? Uma outra dúvida muito frequente dos colegas, né, e aí diz principalmente ao que nós que estamos nas unidades de saúde, estamos nos centros de especialidades, no consultório, mais pegamos. A gente já recebe, na maioria das vezes, os colegas, os pacientes, em uso da insulinoterapia. E quando essa insulinoterapia não é prescrita da forma adequada para os pacientes com diabetes tipo 1, a gente precisa ir reconstruir o tratamento. E aí muitos colegas falam assim, ai Janice, mas lá, né, quando a gente vai começar o tratamento, a gente tem aí, né, várias regrinhas, 0,4 a 1 unidade por quilo de peso por dia, que pode aumentar na puberdade, na gestação, nos dias de doença. Só que o paciente já está usando 2 unidades por quilo por dia. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para 1, eu vou voltar para 0,4? São situações diferentes. Quando você começa a insulinizar um paciente, você se apega na regra geral. Quando você recebe um paciente insulinizado, na maioria das vezes a gente precisa o quê? Identificar este erro, redistribuir as doses baseado na monitorização glicêmica, com o objetivo de quê? Basal para baixo, bolos para cima. Porque com isso você liberta o seu paciente para viver da forma como ele achar mais adequado, né, gente? A gente não tá mais na época onde uma pessoa com diabetes insulinizada tem que almoçar, ó, meio-dia em ponto, né? Tem que comer para dormir. Não. Essa jornada de aprendizado do nosso paciente, ela pode ser a caminho, né, de ter uma liberdade com todos os ajustes, tá? E esses princípios da insulinoterapia intensiva também são válidos para aquele nosso paciente com diabetes tipo 2, que já precisa de uma insulinoterapia intensiva para alcançar as metas do tratamento. Qual que é a diferença básica e que vale muito para a prática? De forma geral, baseado na resistência à ação da insulina, sobrepeso, obesidade, os pacientes com diabetes tipo 2 tendem a ter menos hipoglicemia. Mas quando o paciente já tem uma falência importante dessa secreção de insulina, vou falar para vocês, o percentual de hipo nos pacientes com DM2 também, ela chega a ser assustadora quando elas são bem investigadas. Então, principalmente para o idoso, seja DM1, seja DM2, para quem está insulinizado intensivamente, aquelas coisas que a gente já discutiu nos últimos capítulos, elas não devem ser esquecidas, né? Trabalhar os conceitos da base do tratamento da insulinoterapia de forma adequada, educar o seu paciente, para que, baseado nas orientações corretas, ele consiga identificar de forma mais pontual sintomas, né, de que não tá legal, que não tá bem, e possa identificar isso como um momento de fazer as aferições corretas, tá? Então, quando a gente vai escolher o esquema de insulina, tudo depende, né? Depende de quem é seu paciente. A palavra de ordem no dia a dia do diabetes se chama individualização do tratamento, né? Se você está numa unidade de saúde, né? Se você está ali com a sua equipe, num centro de especialidades, a gente sabe que a gente vai, né, seguir aí os protocolos no dia a dia, que para os pacientes com diabetes tipo 1, na maioria dos estados está liberado o análogo de longa duração. Tem alguns estados que tem mais de um análogo liberado. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a insulina glargina 100 unidades por ml, né? E nós temos, a nível nacional, a insulina de ação rápida, que no momento é a glulizina, tá? E a gente já discutiu nos capítulos anteriores também sobre as especificações de cada tipo
de insulina e que toda a equipe de saúde precisa conhecer bem, né, gente? Se você atende pessoas com diabetes, você precisa conhecer bem das insulinas, dos esquemas, para que você possa atender seu paciente de forma adequada. Então, não dá para ser um enfermeiro, um farmacêutico, um médico de família, uma nutricionista que quer falar de contagem de carboidratos e não domina diabetes, né? Não domina insulinoterapia. Porque a contagem de carboidratos é para turma toda, né? E se a pessoa usa insulina, você tem que entender de insulinoterapia para que isso faça, né, sentido na sua consulta, né? Então é muito importante que vocês tenham aí esta clareza, tá? Nível B de evidência agora, né? Saímos do A. Indivíduos com diabetes tipo 1 devem receber educação sobre como combinar as doses de insulina na hora da refeição com a ingestão de carboidratos, gorduras, proteínas e atividade física, né? Ou seja, contagem de carboidratos, né? Então você que quer ser um especialista em diabetes, que quer ser uma referência em diabetes, precisa estudar mais, né, gente? Vamos falar a verdade. Não dá para o nosso paciente chegar numa unidade de saúde, como a gente recebe comentários com frequência e falar assim, doutora, nutricionista lá da minha unidade de saúde falou que não é para eu fazer contagem de carboidratos, que na verdade eu tô querendo é comer, né? Então, ou seja, não dá no mundo de hoje, né, gente? 2022, para falar para uma pessoa com diabetes, pode ou não pode, né? Não é assim que a gente trata diabetes. A gente trata diabetes com aprendizado, com autogerenciamento, e as evidências científicas estão aí para corrigir a nossa fala. Então, quer ser um especialista, quer viver de consultório, quer transformar o seu trabalho em uma modificação, uma transformação da vida dessas pessoas com diabetes que você está atendendo, existe um currículo mínimo que você precisa, né? E o currículo mínimo não é pequeno, né? Os nossos alunos aí, né, do curso Insulinoterapia Descomplicada, Contagem Pro, estão vendo aí, né? O nosso curso de insulina já tem mais de 100, nós estamos com 110 aulas agora, né? O curso de contagem de carboidratos tem mais de 70 aulas, entre discussões minuciosas, porque cada paciente que entra é um aprendizado que é deixado pra gente com histórias que se repetem, né? Então é por isso que tá discutindo, tá aprendendo é muito importante. Então a contagem de carboidratos aliar com a insulinoterapia, por isso que a gente sempre repete o que para vocês? Contagem de carboidratos faz parte da insulinoterapia, né? A prescrição de uma contagem de carboidratos pelo método gramas é uma prescrição médica, é uma prescrição de insulina, só pode ser feita pelo médico no método gramas. Mas só tem esse método para o paciente aqui? É só esse que o paciente com DM1 pode fazer nível B de evidência? Não, porque como todo o restante do tratamento tem que ser individualizado, né? Às vezes o paciente não quer fazer o método gramas ou é muito difícil para ele, ou a capacidade cognitiva ou a alfabetização não permitem, ele pode e deve aprender o método básico de substituição. Então, a equipe tem um universo para apresentar para os pacientes. A gente não precisa engessar nada. E nós, que trabalhamos com pessoas com diabetes, a gente precisa o quê? Aprender e oferecer esta terapia para os nossos pacientes. Se ele vai fazer ou não, é uma decisão do nosso paciente também, né? Agora, dose fixa de insulina é para quem vai comer fixo a mesma quantidade de carboidratos todos os dias aliada com a dose fixa. Então, muitas vezes, às vezes o paciente fala assim, mas eu não queria fazer esse método grama, já estou fazendo tudo errado,
não aprendi a fazer isso no passado. Aí é uma decisão, mas aí você também tem que aprender a fazer uma perguntinha. Mas você vai comer a mesma coisa todos os dias, a mesma quantidade de carboidratos? Às vezes o paciente vira para você e fala assim: ah, isso é impossível. Um dia é X, um dia é 10x. Então vamos explicar o de substituição. Quantidades equivalentes de carboidratos trazem para a vida do paciente efeitos 2 horas depois, semelhantes por aquele fator. Isso que se adequa à sua vida? Doutora, eu acho que não, é melhor aprender essa contagem. Então a gente também precisa aprender até para poder falar com as pessoas e vencer muitas dessas barreiras, né? Então, nesse nível B de evidência, a contagem deve ser oferecida. O capítulo vem esmiuçando vários pontos que os colegas muitas vezes deixam passar e que, para quem é educador em diabetes, né, já decorou. Por trás da nossa receita médica existe um mundo. E este mundo, nós dependemos deste mundo para que esta receita, para que esses medicamentos funcionem. E na insulinoterapia isto é gritante. A maioria das pessoas que são insulinizadas, gente, não recebem toda a orientação adequada para fazer uso da insulinoterapia. Não sabem os locais de aplicar, não sabem fazer rodízio, muitas vezes não entendem quais são os cuidados que tem que ter com o local de aplicação, muitas vezes estão aplicando intramuscular e não subcutâneo, né? Então, muitas vezes, cheio de hipertrofias, né? Umas bolas, tem uns que é bola de gude, outros de tênis, né? Outros de ping-pong. Então, quando a gente fala de insulinoterapia, principalmente quando você não está na equipe ou não está no time que está começando aquela insulinoterapia, é importante que a gente deixe claro para os nossos pacientes. Às vezes, corrigir uma história do diabetes é mais difícil do que começar da forma correta, né? E muitos pacientes estão aplicando intramuscular no lugar de subcutâneo, quando a gente já sabe que essa absorção é imprevisível, né? Que tem efeitos variáveis na glicose, que aumenta a variabilidade, muitas vezes estão relacionadas com as hipoglicemias que parecem inexplicáveis, mas não são. E, gente, é incrível como que às vezes a gente vê aqui na própria internet pessoas fazendo vídeos, pessoas que estão até fazendo um bom trabalho, né, assim, de motivacional, que tem diabetes tipo 1 e que aparecem aplicando insulina no deltoide, né? É duro isso aí, duro. Então é muito importante que a gente pense sobre a base do tratamento e pontue digamos assim, uma limpeza, né? Uma grande revisão na base do tratamento quando a gente fala de insulinoterapia. Então, esse risco para aplicação intramuscular, a própria ADA pontua bastante. Todo profissional de saúde deve revisar os locais de aplicação, se a aplicação está sendo IM ou subcutânea, principalmente se o paciente é jovem, se o paciente é magro, se ele usa mais o braço e a perna para aplicar. Voltou, gente? Coloca aí para mim se voltou. Vamos ver se voltou. Voltou, pronto. Vamos em frente então, né? Já vi aí que voltou. Bora. Né? Então, perguntar para os pacientes, principalmente crianças e adolescentes, os locais de aplicação. Porque criança e adolescente
Dica importante, anota aí quem atende criança e adolescente. Não gostam de aplicar no abdômen, né? Raramente usam a nádega para aplicar, né? Às vezes até porque não quer que o pai, a mãe aplica. Então é muito importante também olhar, ver, né? Não adianta perguntar, a gente tem que ver o instrumento de aplicação, ver as agulhinhas, né? Pedir para o paciente trazer isso na consulta, perguntar quantas vezes que está usando cada agulha. Tem gente que ganha agulha nas unidades e usa uma seringa por frasco, uma agulha por caneta. Vocês vão ficar impressionados quando vocês começarem a perguntar isto aí no dia a dia do consultório. Então, insulinoterapia e tratamento farmacológico, quando a gente fala da insulina, é muito mais do que só prescrever uma insulina, né? E a lipohipertrofia, a gente sabe que diminui a absorção da insulina, torna essa absorção errática, aumenta a variabilidade glicêmica, né? E pode estar relacionado aí, né, com episódios de hiper e hipo, porque quando o paciente troca o local de aplicação, a absorção é diferente e aí ele tem uma variabilidade glicêmica muito grande, né? Então, quando a gente fala de insulinoterapia, o rodízio, e não é só falar uma vez, né, gente? Eu sei que as consultas são pesadas, são muitas coisas, é muito papel para a gente preencher, quando a gente está falando de diabetes tipo 1 e insulinoterapia, né? Eu falei que metade do tempo a gente está preenchendo papel, né? A outra a gente está pagando incêndio, mas principalmente por isto, toda a equipe trabalhar alinhada e revisar o rodízio, os locais, palpar, né, os locais de aplicação e ensinar aos nossos pacientes a fazer, eu falo que é o dedilhamento, né, a palpar os locais de aplicação com cuidado, com carinho, e se sentir alguma área, né, afundada ou abaulada, que ele evite os locais de aplicação e traga esta informação para a consulta. Porque com isso, gente, quanto mais educado o seu paciente é, quanto mais você fala disso, quanto mais você explica, menos demandas você tem com o correr do tempo. O seu próprio paciente passa a te avisar, doutora, olha, eu estava aplicando muito nesse local, vi que está ficando endurecido. Você pode olhar para mim? A sua vida fica muito mais fácil, né, quando você educa seus pacientes. Então, da insulinoterapia, basicamente, para o DM1, né, era isso aí, não tem nada, assim, exatamente de muito novo, né, de novo tem aqui essa semana, né, como eu já divulguei para os nossos alunos, que parece que até de uma forma definitiva, a insulina inalável, a Afrezza, não será mais comercializada no Brasil. Segundo informações do laboratório de ontem, né, não sei se hoje foi atualizado, que eu não encontrei com ninguém, eles estão tentando um acordo para que a insulina seja embalada aqui no Brasil e isso poderia tornar o custo possível, né? Mas a princípio parece que a gente não terá aí a insulina inalável mais no Brasil. Outro ponto que a ADA coloca é o tratamento não insulínico no diabetes tipo 1, né? Aquelas drogas, os medicamentos com uso off-label, né? O mais utilizado com maior número de casos, com certeza, é a metformina em adultos, e a gente sabe que se existe algum pequeno benefício no uso da metformina, né? Às vezes você observa na dose total diária de insulina, mas as reduções na hemoglobina glicada é muito, praticamente nada, né? Assim, os estudos mostram que a maioria dos estudos é uma diferença não significativa e com pequeninésimas reduções de peso aí, né? Em média aí não dá 1 quilo e nos níveis lipídicos. Então a gente tem que selecionar muito bem se você resolver utilizar como off-label, baseado na dose total diária, no peso do paciente, em todo o contexto, né? Os agonistas dos receptores de GLP-1, né, a liraglutida, tem trabalhos na dose de 1,8
miligramas, apresentando aí, né, reduções modestas na hemoglobina glicada, em torno de 0,4, utilizadas muito agora também, né, em relação ao tratamento da obesidade, porque a gente sabe que em todas as séries aí, mundo afora, a seleção de pacientes com diabetes tipo 1 trazem IMC cada vez mais elevado, né? Então, para o tratamento da obesidade, já que é uma droga liberada no Brasil para obesidade, é uma associação possível com redução da glicada, diminuição do peso também em torno de 5 quilos e reduções da dose total diária de insulina, tá? Mas lembrando que por bula não é um medicamento para você tratar diabetes tipo 1, né? É um tratamento para você tratar obesidade quando é o caso. Os inibidores da SGLT2, né, que já teve liberado em bula, né, na Europa, que não está mais, né, que os estudos no grupo de pacientes com diabetes tipo 1 diz? Melhora na hemoglobina glicada, redução discreta do peso corporal, melhora na pressão arterial. No entanto, a gente ainda tem o potencial risco de cetoacidose diabética. Qual que é a questão hoje no dia a dia, né? Os nossos pacientes com diabetes tipo 1 também têm, né? Às vezes até mais elevado risco cardiovascular. E como a droga não está liberada para os pacientes com diabetes tipo 1 para o tratamento do diabetes, o que a gente tem recebido cada vez mais e discutido com os colegas, porque a droga já está liberada até para quem não é, né? Até para quem não tem diabetes por questões, né, extraglicose. Então, realmente a gente tem que discutir caso a caso, mas com objetivos além da glicose, né? Então, até então, aqui no Brasil, são esses os liberados, tá? Terapia farmacológica no diabetes tipo 2, o que muitos colegas falam que está cada vez mais complexo ou difícil, a gente tem que pensar que está mais oportuno, digamos assim, né? Ter hoje possibilidades de tratar as pessoas com diabetes para o controle do diabetes, mas também para o que mata, né? Para o que mata, que é a questão cardiovascular, com medicamentos mostrando essa segurança, esses benefícios, para nós que estamos no dia a dia, é uma bênção, né? Então, o que a diretriz diz da ADA com nível A de evidência? Terapia de primeira linha depende das comorbidades, dos fatores de tratamento sempre centrados no paciente, da necessidade que o paciente tem, né, de ajuda para o gerenciamento e geralmente incluirá metformina e uma modificação abrangente do estilo de vida. Então, é um capítulo com imagens muito bonitas, né? Muito fáceis para o dia a dia, né? Que defendem aí, né, com unhas e dentes, que também foi acompanhado pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a questão de estratificar cada vez mais o paciente que tem risco cardiovascular com o paciente que não tem, o paciente que tem uma doença renal do diabetes e o paciente que não tem, para que essa escolha em monoterapia, terapia dupla ou tripla, ela venha ganhar tempo, né? Ganhar tempo, acelerar o processo e ter aquele efeito além da glicose no diabetes tipo 2, como tão mais importante do que o foco, né? Só no controle do diabetes. Então, nível A de evidência também. Agonistas do receptor de GLP-1, inibidores da SGLT2, com ou sem metformina, com base em necessidades glicêmicas, são terapia inicial adequada para as pessoas com diabetes tipo 2, com ou em risco, alto risco, para doenças cardiovasculares ateroscleróticas, insuficiência cardíaca e ou doença
renal crônica. Então, hoje é obrigatória uma boa triagem destes pacientes para definir a terapia inicial, tá? Os algoritmos aí das diretrizes, né? Elas põem bem em cima, bem grandão lá em cima, né? Mudança do estilo de vida, orientação do paciente, metformina se não houver contraindicação, e aí ele segue com os outros medicamentos. E essa é uma dúvida sempre muito frequente, né? Começa para todo mundo, é tudo igual. Então essas discussões elas são sempre muito calorosas. E aí, para a gente descomplicar bastante, a gente nunca vai esquecer, como profissional de saúde, como especialista, como educador, que o tratamento é individualizado, né? Então, é muito diferente ter um paciente sobre os seus cuidados com 60 anos e com 85. Você não vai prescrever um medicamento com os mesmos objetivos, nem traçar uma meta com os mesmos objetivos. A gente discutiu muito isso aqui no capítulo onde nós falamos das metas. Então, o paciente que diagnostica com 85 anos, que está com uma glicada na meta, que às vezes o paciente já tem outras complicações, né? Tem uma questão cognitiva comprometida. Você não vai enfiar 200 remédios nesse paciente, né, gente? Não faz muito sentido. Então, o idoso, né, ele tem seu capítulo à parte aqui no ADA, nós vamos passar por ele ainda nas discussões, mas é importante sempre lembrar da palavrinha mágica. Não trate todo mundo com diabetes da mesma forma, porque você vai estar errando, né? Independente de qual seja o motivo e qual seja a idade, né? Individualização é que manda. Então, no diabetes tipo 2, o nível é de evidência. A introdução precoce da insulina deve ser considerada se houver evidência, né, de catabolismo, né, paciente sintomático, se os sintomas de hiperglicemia estão presentes, geralmente com glicada acima de 10% ou glicemias acima de 300, tá? Então, lembrando, né, que a gente já discutiu sobre isso também, insulinoterapia oportuna nos pacientes com diabetes tipo 2, ou seja, começa na hora que precisa, né? Abaixo a inércia terapêutica que a gente está vivendo aqui em relação à insulinoterapia. Será mantida para o resto da vida? A gente não sabe, né? No primeiro momento, a gente sabe que a gente está fazendo naquela hora. Está sintomático, está com glicada acima de 10, ou glicemias acima de 300, está perdendo muito peso, né? Porque às vezes o paciente já chega em um estado de muito comprometimento, né? Então, a gente, neste caso, é insulinoterapia para depois você avalia a continuidade, né, do que o seu paciente vai precisar. Ah, Janice, uma outra coisa, e começou a insulina, começou outros medicamentos ou intensificou a insulinoterapia, tira a metformina ou deixa a metformina, né? Então, na diretriz da ADA, especificamente, nível A de evidência, metformina deve ser continuada nos pacientes com diabetes tipo 2 após o início da insulina, a não ser que ela seja contraindicada ou não seja tolerada. Não só para os benefícios glicêmicos, né, e metabólicos, mas também por toda a questão que a gente já sabe da metformina, com todos os estudos mostrando os benefícios também cardiovasculares, né? E a mocinha já está aí há mais de 50 anos no mercado. Nível A de evidência, diabetes tipo 2. Entre os pacientes com diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares ateroscleróticas ou com indícios de alto risco cardiovascular, né? Quando a gente está falando risco cardiovascular estabelecido, doença aterosclerótica ou alto risco cardiovascular, as recomendações são muito semelhantes, né? Ou doença renal estabelecida,
ou insuficiência cardíaca, a preferência pelo inibidor da SGLT2 ou pelo agonista do receptor do GLP-1, que tem aí comprovado benefício cardiovascular, é recomendado como parte do tratamento, não só para o controle glicêmico, quanto para o risco cardiovascular, independente da hemoglobina glicada. Então, essa é uma grande mudança, uma grande dúvida dos colegas. Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas fulano já infartou. Aí diagnosticou o diabetes agora e a glicada está 6,5. Eu devo prescrever um medicamento adicional? Deve prescrever. Não por causa da glicada, que já está na meta, mas por causa do risco ou da doença cardiovascular estabelecida. Independente, olha lá a clareza, independente da hemoglobina glicada e considerando os fatores específicos do paciente, né, gente? Então, por exemplo, se é um paciente magrinho, você vai optar por um agonista do receptor de GLP-1? Possivelmente não, você pode optar por um inibidor da SGLT2. Ah, mas é um paciente que tem incontinência urinária, que tem isso, que tem aquilo outro. Você tem que olhar sempre os fatores específicos do paciente, né? Porque quais são os dois objetivos do tratamento no diabetes? Evitar as complicações e preservar a qualidade de vida do paciente. Então, a gente não pode perder esses parâmetros de vista, tá? Nível A de evidência também em pacientes com diabetes tipo 2. Um agonista do receptor de GLP-1 é preferível à insulina quando possível. A gente nunca pode esquecer que o tratamento do sobrepeso e da obesidade, eles caminham juntos, né, aí no tratamento do diabetes. E essa semana até a gente fez uns enquetes aqui no Stories, né, perguntando se os colegas têm abordado, né, trabalhado bem a questão do sobrepeso, da obesidade no consultório, discutido com clareza sobre isso no consultório. Então, é muito importante que a gente entenda que o tratamento do sobrepeso e da obesidade, ele exige, né, gente, uma mudança de comportamento, um desejo da pessoa em mudar. E muitas vezes não é só o que você joga ali na consulta, né, e tá ali conversando, discutindo com o paciente, que vai operar o milagre necessário ou desejável. Mas também é muito importante que a gente olhe o outro lado. Vocês sabiam que a maioria das pessoas com sobrepeso e obesidade nunca tiveram um assunto, excesso de peso, discutido com um profissional da saúde? Eles passam pelas consultas, pelas unidades, estão claramente acima do peso, e na semana passada a gente discutiu aqui, né, o tratamento da obesidade na prevenção e no tratamento do diabetes tipo 2. E este é um problema de ordem mundial, não é só no Brasil. As pessoas passam nas consultas, muitas vezes elas não são nem pesadas, não têm o seu peso, altura, IMC, orientações dadas e vão embora sem essa discussão, né? Sem essa abordagem. E quando a gente olha o lado da pessoa com diabetes que está acima do peso, a maioria acha que é responsabilidade dela ter obesidade. Existe um preconceito muito grande em torno do excesso de peso. E a pessoa muitas vezes se sente constrangida em tocar nesse assunto, né? Então é muito importante que a gente pense um pouco como nós, especialistas, educadores ou aspirantes, né, a essa função aí dentro da equipe, estamos trabalhando o sobrepeso e a obesidade dos nossos pacientes. Então essa clareza, ela é muito importante para os nossos pacientes.
E os pacientes, né, eles relatam muito pra gente no consultório. Às vezes a gente vai lá, né, o endócrino, obviamente, né, igual nutricionista, você tem que, pelo menos, pelo amor de Deus, né, pesar e medir o paciente é o normal, né, das nossas consultas. E às vezes, quando a gente senta e fala com clareza sobre a questão do peso como doença, igual você tá falando ali, né, de uma hipertensão, de um diabetes, né, sem nenhum preconceito, com clareza, com objetividade, né, no dia a dia, quantos pacientes não falaram assim, doutora, você é a primeira médica que aborda com clareza e normalidade eu estar acima do peso. E muitos colegas, vocês sabiam que não abordam porque se sentem constrangidos de abordar o sobrepeso e a obesidade na consulta, se o paciente não foi lá por causa disso, né? E se você perde essa oportunidade, você está perdendo a oportunidade de mudar a história do diabetes e da obesidade a nível mundial, né, gente? Então é importante que a gente tenha essa clareza, tá? Nível A de evidência também. Se a insulina for utilizada, a terapia combinada como agonista do receptor de GLP-1, né? Então, para quem não está, né, acostumado com os nomes aí, né? Liraglutida, semaglutida, dulaglutida são os nomes aí das drogas disponíveis no mercado. É recomendada para maior eficácia e durabilidade do efeito do tratamento, com benefícios a nível de peso corporal. Então, se possível, né, é importante que a gente tente incluir isso no tratamento, tá? Nível A de evidência, toda a equipe de saúde, pelo amor de Deus. Recomendação para intensificação do tratamento para pacientes que não alcançam as metas não deve ser adiada, né? Ou seja, claramente, combata a inércia terapêutica, nível A de evidência nas diretrizes da Associação Americana de Diabetes. E é o que nós vivemos hoje no diabetes, a inércia terapêutica. Pacientes chegando no consultório com glicada de 10, 11, 12, utilizando 2, 3, 4 medicamentos orais, muitas vezes sendo ameaçados pela equipe de saúde com o uso da insulina. Então não tem por onde ser um trabalho pior, né, gente? A gente sempre repete isso aqui. Não use a insulina contra o seu paciente, né? As recomendações são muito claras para isso aí também, tá? Partindo agora, né, para o acompanhamento nível E de evidência. O regime de tratamento e a avaliação da adesão aos medicamentos devem ser reavaliados em intervalos regulares, a cada 3, 6 meses e ajustados, né, para incorporar fatores específicos do dia a dia que impactem na escolha do tratamento do seu paciente. E um outro ponto, né, cada vez mais falado e cada vez mais visto no dia a dia, né, superbasalização, né, uso excessivo de insulina basal, insistência dos prescritores em aumentar a insulina basal, sem estar vendo resultado, principalmente quando nós estamos falando dos nossos pacientes atendidos e que dependem do fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde, onde o número de classes, né, se resume aí a metformina, a sulfonilureia e em protocolos específicos, né, um número muito limitado de pessoas ainda, os inibidores da SGLT2. E aí a insistência de se só aumentar a NPH, ela é muito gritante. Então, muito cuidado quando você pega um paciente sem o alcance das metas, com diabetes tipo 2,
com os sinais de que ele pode estar utilizando muita insulina basal, quando ele já deveria estar migrando para os esquemas basal plus ou basal bolus, né? A gente já sabe aí que para o DM2, basal, basal plus, basal bolus, evolução da terapia, ajustes frequentes. Então, se o seu paciente não está na meta, né, que é o que acontece com frequência, usa uma dose, claro, não esqueçam da palavrinha mágica, né? Individualização, né? Não é todo mundo que vai estar nesse processo, tem casos e casos. Então, se o paciente utiliza uma dose de insulina basal maior que meia unidade por quilo de peso, tem uma grande diferença, né, entre a glicemia ao deitar e a glicemia ao acordar, né? Geralmente assim, Janice, meu paciente dorme com glicose de 200, 250, de manhã a glicemia tá 70, 80, ou seja, uma queda muito grande sem fazer correções, tá? Uma diferença muito grande entre o pré e o pós-prandial. Quando a gente caminha para um processo de insulinoterapia, a maioria das glicemias variam aí entre o pré e o pós-prandial, gente, entre 30 e 40 miligramas por decilitro, né? Então, quando tem quedas abruptas, ou subidas abruptas, né, que é o mais comum, o paciente chega muito bem no pré-prandial e dá aquele salto no pós-prandial e depois cai de novo no próximo pré-prandial, cuidado que o excesso de basal é que pode estar sendo responsável por aquilo ali. E por fim, as hipoglicemias, né? Perceptíveis ou assintomáticas, que às vezes a gente só pega utilizando uma monitorização contínua de glicose para investigar ou pedindo o paciente para fazer esquemas de mais medidas, né? No dia a dia antes da consulta, a gente começa a ver o quê? Uma enorme variabilidade glicêmica. Então, esses pacientes são candidatos à progressão da insulinoterapia e ou a uma avaliação, reavaliação, reeducação ou começo do processo educacional para a gente poder investigar melhor novas opções terapêuticas, individualização desse tratamento, porque senão o seu paciente não vai sair desse ninho de rato aí, né? Não vai sair, tá? Então, muito cuidado com a superbasalização. Assunto que tá rendendo muito, tá na ADA, tá rendendo muito trabalho, cada vez mais levantado e que tá, juntinho com a inércia terapêutica, né? Por quê? A gente vê na prática, às vezes é mais fácil aumentar uma insulina NPH do que progredir para um basal bolus, né? Que aumenta sim a complexidade do tratamento, mas também liberta o seu paciente para uma melhor opção terapêutica. Então, quando a gente trata a insulina, os injetáveis, a história natural do diabetes tipo 2, como que ela realmente é, né? Uma doença progressiva, uma natureza progressiva, que deve ser explicada de forma clara para os pacientes, né? E os médicos, assim como toda a equipe de saúde, precisa pôr um lacre na boca, né, gente? Evitar de usar a insulina como uma ameaça ou como uma punição para o paciente, porque na maioria das vezes ele entenderá a insulina como um sinal de falha, de fracasso pessoal, né? Então é importante que a gente leve isso em consideração, tá? Então, ter clareza nessa indicação, medicamento como os outros, manter controle glicêmico e deixar claro, quando você está vendo que as classes estão aumentando, que a insulina é uma das possibilidades terapêuticas e tá tudo certo, né?
Então, nesse processo de insulinoterapia para os pacientes com diabetes tipo 2, educar e envolver os pacientes no manejo da insulina, ele deve acontecer, né, em todas as etapas, inclusive com a participação ativa do paciente nessa progressão do tratamento. E tão importante como avaliar a superbasalização aí, é não esquecer da palavra de ordem para aqueles pacientes que tenham condições, que é o que, gente? A autotitulação das doses de insulina. Claro, monitoramento glicêmico regular, bem orientado. Os nossos pacientes precisam aprender a fazer de forma mais clara, não intuitiva, bem organizada, a titulação das suas doses em casa. E isso depende de nós, né, equipe de saúde, darmos essa orientação de forma clara, né? E a migração da insulinoterapia basal para o basal plus, para o basal bolus no diabetes tipo 2, ela tem várias vantagens, né? Porque a gente tem mais tempo para educar o nosso paciente, para ele entender a melhora que ele tem quando ele precisa de insulina e usa na hora certa, né? Porque quando ele usa muito atrasado e ele já está muito comprometido, ele passa a amar a insulina, né? Porque ele ressuscita, né? Ele ressuscita. Né? A pessoa tá ali abatida, cansada, desanimada e de repente a insulina traz o que para a vida dela? Vida, vida, né? Vida, energia, disposição, complexidade no tratamento, é verdade, né? Mas também muito benefício. Um beijo para vocês. Tchauzinho.